por que eu tô gravando essa live aqui hoje para as mamães? Porque eu sou mamãe também. E eu sei o quanto esse período da gestação e do pós-parto pode mexer nas nossas emoções, né? E durante a minha gestação eu estudei muito também sobre esse, porque eu já era orientadora emocional, né, quando eu engravidei. Então eu me aprofundei ainda mais nessa parte emocional nesse meu período da gestação, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo naquele primeiro momento, né? E aí eu vi a importância de fazer esse movimento aqui, de falar com mais mamães também, para que a gravidez de vocês possa ser um período mais leve na vida de vocês, tá bom? Então, vamos entender o que é tudo isso que acontece, né, gente? A maternidade, de maneira geral, ela é muito romantizada. Muito, 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 muito. Então, como tem toda essa romantização, quase não é falado dessas dificuldades emocionais que as mães passam. Você encontra muito pouco hoje sobre isso. A nossa família não prepara a gente para isso que a gente vai passar, né? A escola, muito menos, né, não prepara a gente para isso. Então, quando se fala de gestação, geralmente fala-se só dos sintomas físicos. Então, dos enjoos, das tonturas, só se falam desse tipo de coisa. Mesmo assim, gente, quando as pessoas falam de enjoo na gravidez, para pensar lá na novela, quando a mocinha descobre que ela tá grávida. Ela vai lá, dá uma gorfadinha no banheiro, não chega nem a ser um vômito, né? Uma gorfadinha lá, aí já sai pleníssima, maravilhosa do banheiro. Não é assim que funciona a novela? E eu tinha essa visão. Eu falava, gente, na gravidez... Inclusive, eu tava louca pra enjoar, porque eu descobri com 5 semanas, não tava enjoando ainda, e com 6 semanas eu falei, nossa, eu quero passar por essa experiência. Gente, o primeiro dia que eu enjoei, eu achei que eu ia morrer naquele dia. E eu fiquei enjoando durante meses. E era dia e noite enjoando. Ou seja, nem das questões físicas, né, que é o que as pessoas falam mais, nem para os sintomas físicos a gente é realmente preparado. Olha, preparada, né? Olha que loucura isso. Quem dirá a questão emocional? Então as pessoas não falam sobre isso. E como tem toda essa romantização, além das pessoas não prepararem a gente, sempre que uma mãe se pega sentindo emoções negativas, ela começa a se culpar. Porque se ela entende que a maternidade tem que ser sempre flores, aquela coisa maravilhosa, ela tem que estar sempre bem, sempre feliz por ser mãe, quando ela se pega sentindo emoções negativas, essa mãe entra em processos de culpa. E aí isso detona ainda mais o emocional dela, né? Então, na gravidez, a gente vai lidar com uma série de questões, alterações no organismo que vão sim influenciar as nossas emoções, e a gente vai lidar com uma série de mudanças na vida. Uma série de inseguranças, de medos, de ansiedade para conhecer o bebê, ansiedade de como vai ser, medo de não dar conta de criar essa criança, medo de não saber cuidar, medo de não conseguir dar banho, medo da dor do parto, medo de dar alguma coisa errada no parto, medo de não conseguir suprir essa maternidade, de criar essa criança, de suprir financeiramente o filho. Então tem uma série de medos que são alimentados durante a gestação. E tudo isso vai mexendo no emocional dessa mãe. E fora, como eu falei, todas as alterações hormonais que vão mexer nas emoções. E eu já vou explicar como que esse processo acontece no nosso cérebro, essas alterações a nível cerebral. Só que quem que tá falando disso? E aí o que que acontece? A mãe engravida e de repente essa mulher se vê num mar de emoções que ela não sabe como administrar. Simples assim. E ela é pega de surpresa. E foi o que aconteceu comigo na minha gestação. E depois eu vou contar pra vocês a minha história, porque mais a fundo por que eu tô aqui. Então, como tem toda essa romantização, as mulheres não são preparadas. Isso eu falei agora da gestação. E no pós-parto, gente? No pós-parto é que o bicho começa a pegar mesmo. Para a maioria das mulheres. Rosi, para todas as mulheres? Claro que não, né? Isso não é uma matemática, não é uma coisa exata, vai ser sempre assim. Cada pessoa é uma pessoa, tem sua história de vida, suas emoções, mas de maneira geral, assim, a maioria esmagadora das mulheres passa por uma dificuldade muito séria no pós-parto. Então, durante a minha gestação, eu acompanhei amigas minhas com problemas seríssimos emocionais no pós-parto. Eu lia nas páginas de gestante, nos grupos, no Instagram,
Eu lembro de umas mães escrevendo assim: parece que eu caí num buraco profundo, numa escuridão profunda, uma solidão, um vazio, uma angústia. Foi a fase mais difícil da minha vida. Então eu comecei a ler coisas desse tipo. O que acontece no pós-parto? Além de mais alterações hormonais que essa mulher vai sofrer, ela também tem as alterações na rotina dela. Na vida do casal tem uma alteração brutal, ninguém também fala sobre isso. Poucas pessoas falam, aliás. Tem uma alteração brutal na rotina de sono dessa mulher, e qualquer ser humano que não durma direito vai ter problema emocional. Seja grávida, mulher, mãe, homem, não importa. Se tiver problema de privação de sono, vai ter alteração emocional. Aí tem mais as questões da mulher se sentir improdutiva. Sabe aquela sensação de cuidou do bebê o dia inteiro, de só ficou em prol do bebê, não penteou nem o cabelo, não conseguiu nem ir no banheiro, e aquela sensação de eu não tô produzindo nada, minha vida tá parada, eu só fico aqui, eu só tô afundada na maternidade, e essa sensação de improdutividade também mexe no emocional da mãe. Rotinas atarefadíssimas. Essa mulher sobrecarregada, essa mãe sobrecarregada, que tem que cuidar do bebê, que não dormiu de noite, que levantou 50 vezes para amamentar, é a mesma mulher que no dia seguinte vai fazer o almoço, vai cuidar dos outros filhos, vai limpar a casa, né? Daqui uns meses, pouquíssimos inclusive, né? Porque a nossa lei de licença maternidade é ridícula. Países com mais de desenvolvimento dão 2 anos, com maior desenvolvimento que o nosso, dão 2 anos de licença maternidade para mãe. A gente tem 4 ou 6 meses, nem sei como é que tá a lei agora, mas é uma licença ridícula. Eu me julgo privilegiada de poder trabalhar em casa e ficar com meu bebê, e tô com meu bebê até hoje, né? Eu trabalho online, eu tô trabalhando aqui agora falando com vocês. Mas a maioria das mães não. Então essa mãe, além de tudo que ela já tá passando, ela também tem que lidar com essa separação do bebê muito novinho, ainda amamentando. Então tudo isso e muito mais, eu tô aqui resumindo, faz assim, ó, o emocional dessa mãe no pós-parto. Então as mulheres podem desenvolver depressão pós-parto, não é logo que o bebê nasce, não. Até 1 ano depois que o bebê nasceu, as mulheres podem desenvolver depressão pós-parto. Olha que sério isso. E a gente tem um alto índice de depressão pós-parto, gente. E também tem um alto índice de depressão na gestação. E como que a gente consegue identificar, né? O que é só uma simples alteração emocional e o que é depressão na gestação? Eu vou falar disso na aula aqui hoje também, porque é muito importante conseguir fazer essa separação. Rosi do céu, como é que eu sei se eu tô, né, só com essas oscilações todas ou se eu tô realmente com algum problema mais sério que eu preciso de ajuda? E eu vou explicar pra vocês como você consegue identificar isso, tá bom? Eu vou só ler os comentários aqui rapidinho de algumas mamães e daí a gente já segue no conteúdo. Eu passei por isso, Rosi, no pós-parto, procurei até uma pessoa para poder me ajudar. Ótimo, Ana Cláudia, ótimo, ótimo que você procurou ajuda, porque a maioria das mulheres não procura. A maioria das mães, as pessoas que estão em volta dela, nem sabe que aquela mãe está passando por aquilo. Então eu tenho amigas que eu fui descobrir meses depois que ela passou por um quadro seríssimo. Então eu tenho amigas que ficaram 3 meses trancadas no quarto chorando quando o bebê nasceu. Não conseguia sair, tinha medo de sair com o bebê. E eu fui descobrir 1 ano depois. Eu conversava com ela no WhatsApp e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E ela não pedia ajuda. Foi procurar ajuda depois, aí precisou fazer terapia de casal também. Vocês entendem? Então ainda existe um tabu muito grande das pessoas pedirem ajuda. Porque as pessoas acham que é uma fraqueza. Você está mostrando fraqueza quando você pede ajuda. Mas na verdade, ao contrário, você mostra uma força muito grande. Porque a gente tem que pegar o nosso ego, colocar no bolso para conseguir pedir ajuda e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, olha aqui a minha fragilidade. E na verdade, gente, eu sempre falo isso, né? Quem me acompanha aqui sabe disso. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisava passar por uma terapia, por um acompanhamento psicológico. Nem que seja... Ah, Rosi, mas eu acho que eu não tenho nada grave. Ótimo, mas nem que seja só para desenvolver o seu autoconhecimento. Tenho certeza que vai ser um processo maravilhoso. Mas aqui no Brasil, principalmente, a gente ainda tem um preconceito muito grande com quem faz terapia, com quem toma remédio psiquiátrico. Então as pessoas, por vergonha, não procuram ajuda. Tem pessoas que têm doenças seríssimas, por exemplo, como toque, e a pessoa passa a vida com esse transtorno sem pedir ajuda, sem procurar ajuda, porque ela tem vergonha de falar para as pessoas o que ela tem. E as pessoas não entenderem. Com depressão é a mesma coisa. Entende? Deixa eu só ler os comentários aqui do YouTube também. Eu estou gestante do meu 5º filho, não sei o sexo, ainda super ansiosa. Estou passando por essa fase de não dormir direito. Eu tenho mais 3 filhos, estou gestante de 29 semanas. Quando chego perto, me irrito muito fácil e ainda me dá uma agonia.
Pois é, Sheila, para as mamães que não são de primeira viagem, né, que já têm outros filhos, a história é ainda mais delicada, né? Lidar com toda essa impaciência, com toda essa intolerância que surge aí na gestação. E, gente, no pós-parto, como eu acabei de explicar, todas essas coisas que acontecem no pós-parto, essa irritação ela tende a piorar. Porque qualquer ser humano que não esteja dormindo direito vai ficar irritado. Ponto. Então, com tudo isso que eu falei, ainda junta mais a privação de sono. E as mães no pós-parto, elas podem desenvolver um problema muito sério também, que não é só a depressão pós-parto. Tem um outro problema chamado Mommy Burnout, que poucas pessoas conhecem. Burnout é uma exaustão crônica, um cansaço crônico. O burnout é um termo muito utilizado dentro das grandes corporações, do meio corporativo. Então, quando aquele funcionário ele está muito estressado, muito sobrecarregado, a gente chama de burnout. E o mommy burnout é a mãe que tem essa exaustão crônica, esse cansaço crônico, devido a todas essas questões que eu falei agora há pouco em relação ao pós-parto. Entende? Então, é muito sério tudo isso, né? A Mônica escreveu aqui que teve depressão pós-parto na segunda filha. Então, são questões muito sérias, né, gente? Eu vejo que quanto mais mães eu conseguir atingir, assim, com esse conteúdo, nossa, melhor, sabe? Eu me sinto de missão cumprida, assim, pra mim é uma felicidade gigantesca estar aqui hoje podendo conversar com vocês. Pra mim é uma realização, como profissional e como mãe, poder conversar com vocês, assim, abertamente sobre essas questões. Quem já teve depressão pode ter novamente. Eu estou usando medicamentos, a Jéssica falou. Exatamente, Jéssica. Quem já teve depressão, gente, antes de engravidar, ou se já teve pós-parto e está em outra gestação, quem já teve depressão na vida, corre o risco de desenvolver depressão na gestação e no pós-parto, por conta das alterações bioquímicas do organismo. Então, se você já teve depressão em algum período da sua vida, esteja atenta nessa fase que você vai passar agora da chegada do seu bebê, tá bom? Qualquer coisa assim fora do normal, procure ajuda. Hoje os médicos já conseguem conciliar a gestação e a amamentação com alguns medicamentos. Então eu conheço muitas pessoas que amamentam e tomam remédios psiquiátricos, que são gestantes e tomam remédio psiquiátrico. O psiquiatra ele vai conseguir encontrar uma dosagem segura para que você possa amamentar e fazer o seu tratamento. E esses dias uma mãe me chamou no WhatsApp e ela me perguntou assim: mas Rosi, e se eu secar o meu leite, e se o remédio secar o meu leite? Eu falei assim: mamãe, é muito mais provável que o estresse e a ansiedade sequem o seu leite do que o remédio, então pode tomar tranquilo. E aí ela se tranquilizou. E realmente, eu conheço mães que estavam com o emocional assim, uma bagunça, e com 8 meses ou logo no comecinho o leite secou, né? Porque estavam com excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse no organismo, e aí o leite, infelizmente, seca mesmo, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Eu tinha até medo de ficar sozinha com a minha bebê, porque tinha medo de fazer mal pra ela. Nossa, muito ruim isso. E são muitos medos. Eu falei dos medos da gravidez, gente, mas tem muitos medos no pós-parto também, né? Que a gente sente. Tenho muito medo de engravidar e ter tudo isso de novo, porque gerou um trauma, né? Então seria importante, Ana, você ressignificar o que foi a sua primeira gestação, né? Passar por um processo terapêutico para poder dar um novo significado, você ter um novo olhar sobre a sua história. Eu conheço mais mulheres também que a primeira gestação foi muito traumática e ela até tem vontade de ter um segundo filho, mas tem medo de engravidar e passar por esse trauma novamente, tá? Deixa eu ver aqui no YouTube como é que estamos aqui. Fugindo um pouco do assunto, você poderia me ajudar nessa parte. Estou super encanada sobre a recuperação pós-parto. Minha barriga está inchada, e fico focada nisso com 15 dias que ganhei. Railma, fica tranquila, tá? Que o inchaço no pós-parto é normal. Tem mamães que desincham muito rápido, que foi o meu caso, mas tem mães que incham muito no pós-parto. Isso também é normal, tá, gente? E todas essas alterações fisiológicas também mexem no nosso emocional, tanto na gravidez quanto no pós-parto, mas fica tranquila que esse inchaço que você tá no pós-parto, ele também pode ocorrer. Então tem mães que ao invés de desincharem logo de cara, elas incham ainda mais, e depois o corpo vai fazendo os processos dele e vai voltando ao normal, tá bom? Então vamos entender, gente, como que as nossas emoções funcionam. Existe uma diferença entre emoção e sentimento, e eu vou explicar como que o nosso organismo processa as emoções e por que emoção é diferente de sentimento, tá bom? A gente capta estímulos através dos nossos 5 sentidos, a partir daquilo que você ouve, que você vê, que você sente, que você, né, cheira, fala. Então tudo isso são estímulos para o seu cérebro, para o seu organismo.
O seu cérebro reptiliano, que é um cérebro que fica aqui, ó, na nuca, aqui na base da coluna, esse que é também conhecido como complexo R, esse cérebro, ele está totalmente interligado aos seus 5 sentidos. Então esse cérebro, ele capta esses estímulos e o seu organismo ele vai responder a esses estímulos. Então, o que são as emoções? As emoções são reações bioquímicas do seu organismo. Então, o seu cérebro reptiliano capta esses estímulos e a partir desses estímulos vai chegar no seu sistema límbico. Então, vamos fazendo o caminho aqui na cabeça. Chega aqui no cérebro reptiliano, vai para o sistema límbico, no centro, e aí o seu sistema límbico é a região do seu cérebro responsável pelas respostas emocionais do seu organismo. A partir desse estímulo que chegou, o seu sistema límbico vai começar a produzir bioquímica de determinada emoção. Depois que passa pelo seu sistema límbico, chega no seu neocórtex, na sua parte pensante, aquela informação. Então, primeiro você recebe o estímulo, chega no cérebro reptiliano, passa pelo sistema límbico, vai ter uma produção de bioquímica, uma resposta àquele estímulo e, por último, chega na sua parte pensante. Por que é importante entender isso? Sabe quando a pessoa recebe um estímulo, alguém fala alguma coisa e ela já responde no impulso? É o cérebro reptiliano falando. Nem deu tempo dela pensar no que ela ia falar, ela já atacou o outro, já se defendeu. E por que é importante entender esse cérebro reptiliano? Esse cérebro, ele está totalmente responsável pela nossa sobrevivência. É a nossa parte do cérebro responsável pela nossa sobrevivência, pelo nosso instinto de sobrevivência, pela preservação da nossa espécie. Então, por isso que muitas vezes a gente ataca o outro igual o bicho, né? Seja em palavras ou em ação mesmo. É o cérebro reptiliano falando. Esse cérebro está ligado a todos os nossos medos. Porque tudo aquilo que a gente entende que é uma ameaça, esse cérebro entra em ação para poder te proteger. Porque, gente, qual é o maior instinto que a gente tem na vida? É o instinto de sobrevivência. Rosi, esse instinto é maior até do que o materno. O instinto materno, ele está totalmente interligado ao seu instinto de sobrevivência. Entende? Então, esse instinto que você tem de proteger o seu bebê, claro que tem amor, nós não somos só instintos, nós não somos só bichos, né? A gente pensa, tem emoções, mas você tem um instinto animal de proteção com o seu bebê, porque é o seu instinto de preservar, de perpetuar a nossa espécie. Todas as espécies animais têm isso. Então, entenda, o seu cérebro reptiliano, ele tá aí para te defender. E agora você tem um bebezinho na sua barriga. Esse instinto de preservação, de proteção, de sobrevivência, ele fica dobrado. Então, por isso você fica mais agressiva. Entende? Você tem necessidade de se autoproteger. Ainda que você não saiba disso, esse instinto está rodando lá. Então, entendemos o que são as emoções, certo? São reações bioquímicas do nosso corpo. E o que é o sentimento, então, Rosi? Lembra que eu falei que chega no nosso neocórtex, na nossa parte pensante do cérebro? Então, o sentimento, ele é a racionalização da emoção. O que acontece? Você tem toda uma produção bioquímica, tá? Vou dar um exemplo mais específico. Vamos supor que você está num quarto escuro e você tem medo do escuro. Aí você está recebendo um estímulo, seus olhos estão captando aquele escuro. Aí chega no seu cérebro reptiliano, o que ele dispara? Medo. Você tem medo do escuro. Chega no sistema límbico, resposta de medo. Então ele começa a produzir bioquímica de medo. Aí você tem os respondentes emocionais, que é a forma que o seu corpo vai reagir àquela bioquímica. Entendeu? Então o respondente emocional é a forma que o seu corpo reage à química produzida lá no seu sistema límbico e os seus neurotransmissores. Então, depois que tem toda essa resposta emocional, aí o que você vai sentir no caso do medo? O coração disparado, você vai sentir o seu corpo travar, tem todo um estado emocional que você fica ali. E aí, quando chega na sua parte pensante, o que você fala? Estou com medo. Você toma consciência de qual emoção você está. Essa tomada de consciência é o sentimento. Então, o sentimento, ele é a racionalização, a tomada de consciência que você faz da emoção. Entenderam? E por que é importante entender tudo isso, principalmente agora na gestação? Porque tem mais alterações cerebrais acontecendo na gestação. Então, quando a gente está grávida, por conta de toda essa explosão hormonal que o organismo tem para poder gerar uma nova vida, essas alterações intensificam a atividade do sistema límbico. Lembra, o sistema límbico é responsável pelas respostas emocionais do seu organismo.
Então você fica muito mais emocional do que racional mesmo. Essa região do seu cérebro está sendo hiperestimulada. Inclusive, as células do seu sistema límbico, elas vão ser inundadas de ocitocina, que é o hormônio neurotransmissor do amor, para que você possa criar vínculo, amor com o seu bebezinho. Olha que coisa linda. E a ocitocina também é o hormônio que vai fazer o seu leite descer, também é o hormônio que vai fazer as contrações do parto. Percebe como está tudo interligado? Que magia linda que é a natureza, né? Que é o nosso organismo, como tudo funciona perfeitamente bem. E, gente, quanto mais eu estudava isso na gravidez, mais encantada eu ficava. Eu falava, gente, está tudo perfeito, né? Então, entenda, isso que eu vou falar agora é importantíssimo. Irritação, impaciência, intolerância, ansiedade, várias oscilações de humor, cada hora tá de um jeito, isso faz parte da gestação. Tanto quanto os enjoos, tanto quanto as tonturas, os sintomas físicos. Só que, como eu falei antes, as pessoas geralmente só falam dos sintomas físicos. Então essa outra parte fica esquecida. E aí o que acontece? Muitas vezes essa mamãe se prepara para os enjoos. Então, vou tomar uma água com limão, vou tomar um remedinho, vou tomar não sei o que. Ou seja, ela está cuidando dessa parte física. E a parte emocional, gente? Quem aqui está cuidando? Então, a partir do momento que você entende que a irritação é um sintoma da gestação, tanto quanto os enjoos, muda tudo. Muda a forma como você vai lidar com você e a forma como você vai ensinar as pessoas que estão ao seu redor a lidarem com você. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com meu marido sobre isso e eu estava falando de uma situação que aconteceu lá na minha gestação que naquele momento me magoou muito. Eu entendi que as pessoas que estavam ao meu redor não estavam tendo compreensão comigo. E foi um dia que eu tive um surto mesmo, eu estava extremamente intolerante. Só que, olha só, ele me falou uma coisa que foi maravilhosa. Ele falou assim, tudo bem, a gente não teve compreensão naquele momento e eu peço perdão. Só que nem você compreendia o que estava acontecendo com você. Entenderam? Então, se nem você sabe o que está acontecendo com você, agora você sabe porque eu expliquei. Mas se nem você sabia o que estava acontecendo com você, imagina o seu marido, seu filho, sua sogra, as pessoas que estão ao seu redor. Então, explique para as pessoas que estão perto de você. Claro, talvez você não vá saber explicar com todos esses nomes científicos que eu expliquei aqui. Mas explique em palavras simples. Olha, a irritação é um sintoma da gestação. O meu cérebro está passando por alterações. Na gestação, a gente perde massa cinzenta, o nosso cérebro diminui de tamanho. Só que isso não é uma má notícia, isso é uma excelente notícia. O nosso cérebro, ele se aprimora na gestação. Ele substitui conexões neurais fracas por conexões neurais mais fortes. Olha que coisa linda! Entenderam? Então, o nosso cérebro está sendo aprimorado para que você possa ser mãe. O cérebro de uma mãe é diferente do cérebro de uma mulher que não é mãe. Por isso que a gente fica com perda de memória, porque a gente perde algumas células nessa região. Algumas alterações que a gente sofre na gestação não são permanentes, o cérebro recupera algumas regiões e outras são permanentes. Mas para o nosso bem. Então o seu cérebro está se aprimorando, ele está aprimorando essa atenção, esse cuidado que você vai ter com o seu bebê, ele está ampliando a sua percepção. Então você está nesse momento passando aí por uma metamorfose cerebral, o seu cérebro se aprimorando mesmo, para você ser uma mãe incrível. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas entenda que todo esse aprimoramento, ele vai ter aí um impacto brutal na sua saúde emocional. E vai ser assim, gente. E aqui vai a primeira dica para quem quer ter inteligência emocional. Seja na gravidez ou para quem não está grávida também. Aceitar as nossas oscilações. Aceitar as nossas dualidades. Nós somos seres duais. Ora nós estamos bem e ora nós não estamos bem. Tem dias que você está alegre, tem dias que você está triste. Tem momentos que você está bravo e daqui a pouco você está calmo. Tem horas que você está desequilibrado e tem momentos que você está tem momentos que você está equilibrado. Nós somos luz e sombra. Nós somos tão duais que o nosso cérebro, o lado direito, o hemisfério direito opera as nossas emoções e o hemisfério esquerdo o racional, e as duas partes são complementares. Olha que coisa linda! Então, a primeira chave para você começar a trabalhar as suas emoções é você aceitar
as suas dualidades, aceitar que você é um ser dual. Rosi, por que é importante eu aceitar as minhas dualidades então? Simples, porque você vai ter oscilações. E se você não aceita isso, no momento em que você cai, você fica lá se culpando, se desmerecendo, baixa sua autoestima, aí aquela culpa faz ainda mais mal pra você, aí você fica mais tempo ali naquela queda, entendeu? Se você entende que aquilo faz parte, você, opa, o que eu posso aprender com isso? Bom, respirar, já foi, tá, o que eu posso aprender? Eu posso aprender isso, 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 não vou fazer mais, tá bom, e vamos pro próximo. Isso muda tudo. Então, a primeira dica, anota aí, aceitar as oscilações emocionais. Quem está grávida e quem não está também. Porque todo mundo tem oscilação emocional. Na gravidez ela tem muito mais. Então, converse com as pessoas que estão ao seu redor, explique para elas, olha, talvez eu precise não estar tal dia em tal lugar, talvez eu precise nesse período ficar um pouco mais recolhida. Eu lembro que eu passei uma situação que eu estava viajando com a minha família e eu estava na casa de um amigo com meu marido e estava tendo um churrasco e todo mundo comendo, se divertindo, e eu já cheguei lá vomitando. E passei mal pra caramba esse dia, foi um dos dias que eu mais passei mal na gravidez. Eu fiquei o churrasco inteiro deitada lá no quarto deles, passando mal, dormi. E quando eu acordei, o meu marido estava conversando com os amigos dele, mas eu queria ir embora pro hotel de qualquer jeito, eu queria sair dali porque eu estava muito mal. E eu fui muito ríspida com meu marido para chamar ele para ir embora. Se eu tivesse consciência do que estava acontecendo comigo naquele momento, qual que era o certo, gente? Era eu nem ter ido. Era eu ter falado assim, olha, pra mim não tem problema nenhum você ir. E eu fico aqui de boa, porque eu ia ficar apagada de qualquer jeito, não precisava ele ficar lá me velando, entende? Ele podia ir de boa. Mas eu vou ficar aqui, hoje eu não tô bem. Eu tô irritada, porque eu já tava mega irritada. Eu tô irritada, eu vou ficar mais no meu cantinho. Então, peraí, se eu já sei que eu tô mega irritada e que a irritabilidade é parte desse processo na gravidez e no pós-parto, então, opa, certas pessoas eu tenho que evitar, certos assuntos eu tenho que evitar também. E aqui entra a segunda dica, grande dica. Conheça os seus gatilhos emocionais. O que dispara em você a irritabilidade, você estando grávida ou não? O que dispara em você a raiva? O que faz você sentir raiva? Então, quando você conhece os seus gatilhos emocionais, você pode se preparar antes daquelas situações acontecerem. Entendeu? Aí você pensa assim, bom, eu sei, escreve num papel, gente. Eu falo isso para as pessoas dos gatilhos emocionais e as pessoas listam na cabeça. Não faça isso. Escreva num papel para você poder visualizar aquilo fora de você. Escreva num papel. O meu filho me irrita quando ele faz isso. Aliás, eu me irrito com ele, né? Porque é a gente que tem poder sobre as nossas emoções, não os outros. Por mais que a gente não queira aceitar isso. Então, eu me irrito com o meu filho quando ele faz tal coisa. Eu me irrito com o meu marido quando ele faz tal coisa. Então, você vai olhar para aquilo e você vai dizer assim, então quando tal coisa acontecer, ao invés de eu já começar a falar um monte, eu vou me retirar, eu vou respirar, eu vou deixar essa emoção baixar, aí eu vou ver o que eu vou lá falar para ele. Entenderam? Isso é você reconhecer o que é o seu gatilho. Reconhecer o que é gatilho de medo para você. Ah, Rosi, eu fico com medo sempre que eu fico vendo um parto da fulana que deu errado, eu assisto vídeo de violência obstétrica. Então pare. Isso está sendo um gatilho de medo para você. O que é um gatilho de ansiedade para você? Também. E o que são gatilhos positivos para você? O que te deixa alegre? O que te deixa motivada? O que te deixa feliz? Então, para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente tem que conhecer quais são os nossos gatilhos emocionais. O que vai disparar determinadas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Isso tem que estar num papel, é um exercício de autoconhecimento. E o autoconhecimento é a terceira dica. Gente, autoconhecimento é fundamental, é a base para qualquer pessoa que queira desenvolver inteligência emocional. Sem autoconhecimento é impossível você ter inteligência emocional. Vocês lembram que eu falei para vocês das nossas respostas emocionais no nosso cérebro? Então, o cérebro reptiliano recebe aquele estímulo, chega no sistema límbico, vai ter uma resposta, chega no neocórtex, eu tomo consciência de estou sentindo determinada emoção, certo? Mas por que? Então, se fosse só uma coisa simples assim, mas nós somos seres muito complexos, né? Se fosse só uma coisa simples assim, vocês concordam que o mesmo estímulo para toda a humanidade tinha que desencadear as mesmas emoções?
E por que se determinada situação para mim é um estímulo e é um gatilho de raiva e talvez para o meu marido não? O que muda? A nossa programação inconsciente. A nossa programação no nosso sistema, no nosso subconsciente, na nossa mente emocional. E é por isso que o autoconhecimento tem que entrar na história. Para que você possa conhecer quais são as suas potencialidades, para ampliar elas. E para que você possa conhecer quais são as suas sombras, para que você possa iluminar. E conhecer sombra exige que a gente seja sincero com a gente mesmo. Que a gente olhe pra gente como a gente realmente é. E não com essa visão iludida que a gente tem de quem a gente é. Fez sentido o que eu tô falando aqui, gente? Porque dentro dessa programação interna, você tem valores, você tem crenças, você tem traumas, você tem uma história de vida. Então, quando vem um estímulo para você, a sua resposta emocional, ela é a partir de toda essa programação que você tem. Fez sentido? Por isso que um estímulo para mim, eu vou responder de um jeito e para fulana vai ser de outro jeito. Porque existe essa programação interna. E para eu entender como que é a minha programação, como que eu funciono, eu vou ter que mergulhar de cabeça no autoconhecimento. E eu entendi que eu podia usar a gestação, esse aflorar de emoções a meu favor para trabalhar o meu autoconhecimento. E foi aí que eu dei uma grande virada. E o meu pós-parto foi tranquilo. Porque eu comecei a pegar tudo aquilo que estava se aflorando de sombra na minha gravidez, porque pôs uma lupa e eu podia enxergar. Rosi, sombra é uma coisa horrível, horripilante que eu carrego dentro de mim. É só aquilo que você não enxerga. Simples assim. A gente tem que parar de demonizar também as nossas emoções. Sombra é aquilo que você não está enxergando e precisa ser trabalhado em você. A partir do momento que você enxerga, reconhece e aceita, você pode iluminar aquilo. Entendeu? E para isso, agora entra mais uma dica. Vocês percebem como está tudo interligado? Para isso entra a autoobservação. Você aprender a se observar. Quantas vezes, gente, vocês param por dia e falam assim: deixa eu respirar aqui. O que eu tô sentindo nesse momento? Nossa, eu tô agitada, eu tô ansiosa, eu tô irritada. Não faz nem isso. E quer ter inteligência emocional. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela começa a acumular um monte de emoções. Uma hora sente raiva, outra hora impaciência, outra hora intolerância, outra hora ansiedade. E vai somatizando. E não para nunca para pegar aquela bagunça e falar assim: deixa eu ver isso aqui. Deixa eu organizar isso aqui. O que é inteligência emocional? Por que a gente chama de inteligência emocional? Para que você aprenda a organizar racionalmente tudo isso. Para que você use sua inteligência também. Você não é só emoção. Você tem as suas emoções, elas são dominantes nas suas ações. O seu inconsciente, ele é responsável por 90% do que você faz. O seu racional é responsável por só 10%. Quem tomou a decisão de vir aqui hoje assistir essa aula não foi o seu racional, foi o seu emocional. O seu racional só validou, mas eu peguei você pela emoção. Quando eu coloquei lá no grupo assim: quem está com ansiedade, quem está tendo dificuldade, aquilo mexeu em você emocionalmente, você olhou para a sua vida e disparou uma emoção. E aí, naquela emoção, você tomou a decisão de: vou assistir essa aula. O racional só validou. Então, o seu emocional, ele é dominante, mas a gente também tem uma parte pensante. E usar essa parte pensante para inteligentemente aprender a administrar, a fazer uma gestão das suas emoções. Isso é inteligência emocional. E é isso que eu ensino as pessoas a desenvolverem. Então, olha quantas ferramentas eu já passei até agora. Então, a autoobservação é para que você não seja dominado por uma avalanche de emoções. Então, parei, respirei. Opa, tô muito irritada. Porque nesse jogo aqui das emoções, ou você domina ou você é dominado. É assim que esse jogo funciona. Então, se você não para se observar, você mergulha numa emoção e ela te leva para onde ela quiser. Ela faz de você o que ela quiser. Então, antes do autocontrole, vem a autoobservação. Eu só posso ter controle de mim se eu tiver percepção, se eu tiver atenção, se eu estiver observando o que está acontecendo comigo no meu sistema. Entenderam, gente? É assim que funciona. Tá? Então, comecem a praticar a autoobservação. Comecem a aprender a silenciar.
a serenar. Isso é para quem tá grávida e para quem não tá. Tire 1 minuto do seu dia. Rosi, eu ainda não tenho a meditação inclusa na minha vida, então inclua, se você ainda não tem. Mas comece aos poucos. Não adianta você querer agora sentar igual um monge tibetano e meditar 45 minutos por dia. Você não vai fazer isso, você não tem esse hábito ainda. Comece simplesmente observando as suas emoções. Sentou, nossa, tô com vontade de matar o meu marido. Se ele passar aqui agora, e aceite que você está com vontade de matar o seu marido. Não fique negando isso pra você. Eu não posso sentir isso. Mas ele é tão legal comigo. Tudo. Tira o racional da história. A gente começa a colocar o racional para atrapalhar tudo. Às vezes eu tô atendendo alguém, eu atendo particular também. Então eu dou curso, dou palestra, atendo particular. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa e aí a pessoa começa a falar pra mim o que ela tá sentindo. Aí eu falo assim pra ela, tá, o que você sente? Não, mas eu vejo que... Não, o que você sente? Não, mas eu acho que ele... O que você sente? Vocês estão percebendo? A pessoa começa a colocar o racional na história. E aí isso gera mais conflito interno nela. O que você sente? Eu estou passando por um processo de emagrecimento que eu estou trabalhando profundamente as minhas emoções. E esses dias eu comecei a mexer em umas histórias da minha infância. Eu fiquei até cansada depois. É muito forte a história. E aí eu comecei a mexer em algumas emoções. E aí o meu coach perguntava assim pra mim, o que você sente? E aí eu ficava, não, mas eu já entendi que nessa situação a minha mãe me deu o que ela tinha. Não, o que você sente quando você pensa nisso? E aí demorou um tempo pra eu tirar o racional da história e eu falar assim, eu sinto raiva. E entender que aquela raiva tá gravada no meu sistema. E se eu tenho raiva, mágoa, guardada desde a minha infância, seja o tempo que for, aquilo sintoniza dentro de mim, vira uma frequência dentro de mim, energética, emocional, e a gente é como se fosse um rádio, a gente vai sintonizar mais coisas alinhadas com aquela frequência. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Então, se eu carrego mágoa dentro de mim, eu vou criar mais situações para eu sentir mágoa. Se eu carrego raiva, Rosi, mas a raiva é da minha mãe, não tem problema, você vai projetar essa raiva no seu marido. Porque é um padrão emocional que está dentro de você. E eu tô falando tudo isso aqui para você entender a programação interna. E entender que na sua gestação, essa programação vai entrar em ação. E no seu pós-parto também. As sombras vão vir à tona. Eu tenho uma má notícia para vocês. As sombras vão vir à tona. A maternidade faz assim, com a gente. Ela mexe em todas as nossas estruturas. Nas nossas crenças de vida. Nas nossas crenças sobre o que é educar um ser humano. Ela vai mexer na nossa história com os nossos pais. E tudo isso vai fazer com que as nossas sombras comecem a se aflorar. A maternidade vai fazer com que a gente olhe para todas as áreas da nossa vida e diga assim, caramba, olha isso que eu tenho como verdade, olha isso que eu acredito, olha isso. Vai ter crença que você vai ter que desconstruir. Vai ter verdade absoluta dentro de você que você vai ter que abrir mão dela, senão você não vai conseguir tocar essa história. Eu brinquei que é uma má notícia as suas sombras se aflorarem, mas é uma notícia maravilhosa. Eu vejo a chegada de um filho como uma luz que chega na nossa vida. E quando a luz chega, ela mostra onde estão as sombras. É como eu tô aqui nessa sala agora. Se eu entrar aqui no escuro, eu não vejo nada. No momento em que eu acendi as luzes aqui para gravar essa aula para vocês, eu vejo a sombra do sofá, eu vejo a sombra da escada. Porque iluminou. E o pós-parto faz isso com a gente. E a gravidez faz isso com a gente. Só que se você entende isso inteligentemente, e você não fica brigando com as suas sombras, você de repente reconheceu que você é uma pessoa intolerante, independente de estar grávida. Aí você fica assim, não, mas eu não sou. E você fica negando pra você não vai mudar. Você só consegue curar aquilo que você aceita. E a aceitação é diferente de conformação, de conformismo. Então eu aceito que eu tenho essa dificuldade emocional. No momento em que você aceita, você se alinha com o fato. E nesse alinhamento você pode se curar. Então aproveite esse aflorar, essa sensibilidade emocional toda que você está passando, para poder fazer esse exercício profundo de autoconhecimento. Para poder promover essas curas internas.
Vocês sabiam que no pós-parto, o bebê, ele manifesta as sombras do inconsciente da mãe? Do sistema emocional da mãe? Às vezes o bebê chora de noite, a mãe acha que é cólica, mas aquele bebê está apenas manifestando as emoções dela. E a mãe não sabe. Porque o bebê, ele só tem mente inconsciente, ele ainda não tem a mente racional formada. E ele estava dentro de você, ligado a você como um órgão seu, até outro dia. Ele acha que ele é você. Demora para o bebê perceber que ele nasceu, demora para ele perceber que ele é uma pessoa e você é outra. Aí ele vai passar pela ansiedade de separação, você sai de perto dele, ele entra em desespero. Isso faz parte do desenvolvimento emocional do bebê, é natural. Então, percebam a profundidade do que eu estou falando aqui. Eu falei de autoconhecimento, eu falei de autoobservação, eu falei de entender os nossos gatilhos emocionais, eu falei de muita coisa que eu espero que vocês estejam anotando, para vocês não esquecerem depois. E aí sim, trabalhando tudo isso assim, ó, na profundidade, aí entra o autocontrole na história. E autocontrole, gente, é fundamental. Vocês já entenderam que as emoções são manifestações bioquímicas? Você tem controle sobre isso? Vocês não têm controle sobre as emoções. A gente tem controle sobre as ações que a gente vai ter dentro de determinada emoção. Então, quando eu estou com raiva, eu não tenho controle sobre a raiva. A raiva está se manifestando, meu cérebro está mandando ver na bioquímica da raiva. Inclusive, gente, lembra que eu falei aqui de aceitar as nossas dualidades? Tem gente que acha que desenvolver inteligência emocional é nunca mais a pessoa sentir raiva na vida dela. Mas vai sentir. Sabe por quê? Porque a raiva é uma das nossas emoções básicas. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Todo mundo sente raiva. Mesmo quem tem inteligência emocional, Rosi? Sim. Mas o que muda então quem tem inteligência emocional e quem não tem? A forma como você administra essa raiva é que muda tudo. Entendeu? É a ação que você vai ter dentro dessa raiva. Tem gente que com raiva mata uma pessoa. Tem gente que com raiva simplesmente sai de perto. Mas as duas pessoas estão sentindo raiva. Qualquer ser humano, dentro de uma explosão de raiva, é capaz de matar uma pessoa. Ai, Rosi, eu não. Mentira! É só você parar pra pensar no que você sente quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém xinga seu filho, numa briga muito forte que você tá tendo com alguém, você mata uma pessoa quando você tá numa explosão de raiva. E o que vai determinar se você mata ou não? É se você sente a raiva? Não. É se você administra essa raiva ou não. É isso que muda. Vocês entenderam? O que difere uma pessoa que no trânsito pega uma arma e dá um tiro em alguém, de uma pessoa que simplesmente respira, vai embora com o carro e põe uma música alegre para passar aquela emoção, é a pessoa que tem autocontrole. E o autocontrole é focar no que você tem controle, que é na sua ação, não é na emoção. A pessoa, quando está com raiva, ela quer parar a raiva, mas você não tem controle sobre isso. O seu corpo está ali, ó, com bioquímica, adrenalina, noradrenalina, cortisol, mandando ver na sua corrente sanguínea. Você não vai ter controle sobre isso. Você tem controle sobre, estou com muita raiva, tal coisa é um gatilho de raiva para mim, eu já tinha me preparado antes, se essa situação acontecesse. Então, Rosi, mas e se eu não me preparar antes? Faça combinados com você. Uma coisa que me ajuda muito no meu autocontrole é fazer combinados comigo, sabendo as consequências que se eu fizer determinada ação vai ter. Então, por exemplo, eu não vou nunca bater no meu filho. Tudo bem, então faça combinados com você antes de que seu filho pode cair do telhado, ficar pendurado lá, subir na casa, pôr fogo na casa. Eu não vou bater nele. Por mais que eu tenha um pico de ódio, eu não vou bater nele. É um combinado que eu tenho comigo. Entende? Porque eu tenho enteado de 10 anos também, não tenho só filho, não. Então eu lido com criança também. Não só com bebê. Que às vezes alguém pode estar ouvindo aqui falando assim, você está falando isso agora porque é o seu bebê. Não. Já tive raiva? Muita. Já bati? Não. Entendem? Então eu faço esse combinado comigo antes. Que independente do que ele estiver fazendo, eu escolho como eu vou agir naquela situação. Isso é ter autocontrole. Gente, eu tive um amigo, que eu tenho muito carinho, que ele trabalhou um tempo no presídio como médico. E uma vez ele estava contando pra gente que a maioria dos presos que ele atendeu não eram bandidos mesmo, gente do crime mesmo. Eram pessoas comuns que num momento de raiva
pessoa se descontrolou, ficou cega e fez uma besteira. Vocês estão entendendo a importância do autocontrole? E autocontrole não é só para raiva, é para diversas emoções, é para uma crise de ansiedade. Autocontrole é para um momento de nervoso. Vocês acham que eu não fico nervosa? Por exemplo, a hora que eu estava preparando as luzes aqui para fazer a live de vocês, eu senti um frio na barriga, meu coração disparou. E o dia que eu parar de sentir isso, eu paro de fazer esse trabalho aqui. Porque eu amo essa sensação. Eu trabalhei muitos anos da minha vida com teatro. Eu trabalhei acho que 13 anos da minha vida com teatro. Toda a estreia, eu fiz mais de 20, sei lá, mais de 30 espetáculos, sem exagero. E toda a estreia eu pisava no palco e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô lá na plateia? Por que eu tô aqui no palco? E dava aquele frio na barriga. Eu entrava em cena, aquilo passava. Eu vim aqui fazer a live pra vocês, a hora que eu dei play aqui, ó, meu coração tava aqui. A hora que eu fui dando boa noite pra vocês, eu fui administrando. Porque eu tenho os meus respondentes emocionais também. Só que você não veio aqui falar comigo e eu tava aqui gaguejando, tremendo e fui pegar água assim. Por que não tava acontecendo isso, apesar de eu estar ansiosa também? Porque eu aprendi a ter autocontrole. Porque eu já entendi que eu vou sentir esse frio na barriga. Porque eu já entendi que pode me dar um tremor nas mãos. E se vier esse tremor, eu vou lidar como com isso? Qual a movimentação que eu faço que me ajuda a lidar com isso? Então, a gente tem domínio das nossas ações, não das nossas respostas emocionais bioquímicas. E se você quiser ter autocontrole, você tem que entender isso. Outra coisa poderosíssima para quem quer ter autocontrole, vão anotando aí. Ter domínio dos seus estados emocionais. Aprender a dominar os seus estados emocionais. O que são estados emocionais? É um momento atual de emoção. E nada é mais poderoso para te tirar de um estado emocional do que entrar em outro. Rosi, eu tô com muita raiva, então mude para um estado emocional alegre. Como que eu faço isso? É só apertar um botão? Não. Lembra que eu falei que você precisa saber também o que é gatilho de coisa boa em você? Eu sei que tem música que se eu colocar eu fico alegre na hora, então se eu tiver com raiva eu vou colocar aquela música. O que são os seus estados emocionais? Lembra que eu falei que tem os respondentes emocionais que o nosso corpo reage àquela bioquímica que está sendo produzida? Que vai suar, dar suor, coração disparar, isso são os respondentes emocionais, para quem está chegando agora. Então, eu preciso entender os caminhos emocionais que o meu corpo faz. Então, peraí, quando eu tô triste, como que fica o meu corpo? Eu fico mais prostrada, eu não fico de peito estufado quando eu tô triste. Eu fico com a voz mais lenta, eu fico com o semblante caído, eu não vou ficar sorrindo quando eu tô triste. E aí o meu corpo, conforme eu vou fazendo toda essa movimentação, o meu corpo entende o quê? Ah, ela tá triste. Então deixa eu disparar aqui bioquímica de tristeza. Se eu tô de peito estufado, se eu tô confiante, se eu tô de cara alegre, mesmo que eu não esteja sentindo essa emoção ainda, o que o meu corpo entende? Opa, ela tá sorrindo, ela tá de peito estufado, nossa, ela fica assim quando ela tá alegre. Ela tá com a respiração ampla. Quando a gente tá triste, a respiração fica curtinha, fica cansada. Então você pode, entendendo isso, propositalmente provocar em você estados emocionais também através do seu corpo. Tem gente que tem muito medo de falar em público, às vezes eu atendo a pessoa e eu falo assim, antes de você entrar numa reunião, respire fundo, estufa o peito, bata no seu corpo, estimula o seu corpo, dê uns gritos, coloque o seu corpo naquele estado emocional. Você pode se estimular através de um cheiro, que você sentia em situações que você se sentia muito confiante, você usava determinado perfume. Use esse perfume novamente. Esse cheiro vai disparar em você essa sensação. Tem uma ancoragem, está ancorado, está neuroassociado no seu cérebro aquele cheiro com aquela sensação, com aquela música. Então aprender a disparar estados emocionais na gente propositalmente. Isso também é inteligência emocional. Porque senão você fica à mercê de qualquer emoção que vem e você embarca. A emoção vem e você embarca. A emoção vem e você embarca. E você fica assim. Outra coisa importante, gente. Tem gente que acha que ter inteligência emocional é sufocar as próprias emoções, então. Ah, então eu vou ter autocontrole, quando eu estiver com raiva eu vou ficar aqui, ó. Morrendo de raiva, engolindo todo esse cortisol e não vou expressar isso, vou falar nada. Isso não é inteligência emocional, criatura. O que você vai conseguir com isso é ficar doente. Tem diferença.
Emoção foi feita para ser expressada. Por isso que a arte é tão terapêutica. A dança, o teatro, a música, a pintura, as mais diversas formas de manifestação artística são terapêuticas. A gente também tem arte-terapia. Porque a emoção foi feita para ser expressada. Você não pode ficar engolindo as suas emoções. Rosinha, então quando eu tiver com muita raiva, dê um socão numa almofada. Não guarde aquela raiva para você. Por que eu falei numa almofada? Porque ter inteligência emocional é você aprender a expressar suas emoções de maneira que você não vá machucar a si mesma e nem aos outros, fisicamente nem emocionalmente. Você não vai agredir ninguém nem fisicamente nem com palavras. Você não vai se agredir nem fisicamente nem com palavras. Isso é aprender a expressar as emoções inteligentemente. Quebre gelo lá no banheiro, não quebre a sua casa. Pega os cubos de gelo, taca na parede, lá até a raiva passar. É uma forma inteligente de fazer? Você está expressando aquilo que você está sentindo. É melhor do que você dar um soco, uma facada em alguém. Entende? Então, descubra uma forma inteligente. Tem um exercício que eu aprendi com José Roberto Marques, que eu adoro, e quando eu tô com muita raiva eu uso, que é inspirar, canalizar a raiva para os punhos, cerrar os punhos e soltar. Aterrar os pés bem firme assim, ó, aterrar, inspirar, canalizar a raiva e solta. Faz isso quantas vezes for necessário. Eu tô muito irritada, então canaliza essa raiva e solta. Precisa aprender a administrar isso. Porque você faz xixi, você bebe, você faz xixi. Você come, você põe pra fora, né? Em algum momento vai ter que sair aquilo ali, o que não serve pra você. Com as suas emoções não pode ser diferente. Se você ficar guardando isso, somatizando isso, você vai elevar os seus níveis de cortisol lá no talo e você vai adoecer. Gente, eu acho que a gente tá chegando a 1 hora aqui no Instagram, né? Ele tem um limite de tempo, porque aqui no YouTube eu tô a 1h05. Então, se a live cair aqui no Instagram, fiquem aí, porque eu inicio uma segunda live, tá bom? Combinado? Então, eu vou ficar de olho aqui no Instagram. Pessoal que tá aqui no YouTube, pode continuar quietinho aqui, que a nossa transmissão não vai cair. É só no Instagram que tem um limite de tempo. A gente não vai se estender por 2, 3 horas não, tá, gente? Fiquem tranquilas, porque eu sei que as mamães aí estão indispostas, né? Estão cansadas. Tem mamães que continuam trabalhando na gestação, a maioria, né? Então, fiquem tranquilas que a gente vai tempo necessário para vocês receberem esse conteúdo aqui de qualidade, mas sem estender demais o nosso tempo em respeito a vocês, tá bom? Porque quem me conhece aqui, quem já é meu aluno, tá aqui na live, sabe que se deixar eu fico aqui 7 horas falando. Mas eu limitei o conteúdo de forma que ele seja transformador para vocês, mas respeitando esse momento que vocês estão passando, tá bom? Então, gente, uma outra coisa muito importante também é ter na sua vida a paz como um valor. Isso é extremamente importante. Lembra que eu falei que nas nossas programações internas a gente tem crenças, valores? Vocês lembram disso? Então, o que é um valor? Vou explicar. Eu sempre conto essa historinha que eu acho que ela exemplifica muito bem. Imagina 2 pais de família. E valor nunca está alinhado um com o outro. Um sempre sobrepõe ao outro, tá? Você tem um valor, inclusive, que é o mais forte de todos para você. Eu, por exemplo, um grande valor para mim é a liberdade. Qualquer coisa que eu sinta que está me prendendo, eu não consigo ficar. Eu nunca consegui trabalhar a CLT, nunca consegui. O maior registro de mais tempo que eu tenho na minha carteira, ele tem 5 dias. E eu pedi demissão. Eu amei o primeiro dia, porque era novidade. O 5º dia eu já pedi demissão e meti o pé, porque eu me senti presa. Eu não consigo fazer dietas muito restritivas, porque a liberdade é um valor para mim. Talvez eu nem esteja com vontade de tomar sorvete, mas se eu souber que eu não posso, que a minha liberdade está sendo privada, eu vou tomar. Porque a liberdade é um valor para mim. Vocês estão entendendo? Então a gente conhecer os nossos próprios valores auxilia inclusive nas nossas relações, porque você tem valores que são muito fortes para você e talvez para o seu marido não sejam os mesmos valores. Entende? Talvez para sua amiga não sejam os mesmos valores. E as pessoas ficam brigando, porque cada uma tem os seus valores e as pessoas não conseguem entender isso. A pessoa que desenvolve inteligência emocional, ela aprende a administrar as emoções dela e a respeitar as emoções do outro também. Por isso que isso facilita as relações na vida da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso muda tudo.
Rosi, eu sei que eu tô com muita raiva, então eu vou sair de perto, porque eu já tenho autocontrole. Show de bola. Quando você vir alguém com raiva também, você vai saber que não é o momento de ir lá conversar com aquela pessoa. Porque você respeita a raiva dela. Você vai falar assim, não, peraí, eu sei que quando eu tô com raiva, não é o momento de eu conversar. Quando eu tô com raiva, eu vou trabalhar o meu autocontrole, eu vou me retirar. Show. Então, quando aquela pessoa estiver com raiva, não é o momento de você bater boca com ela. Porque da mesma forma que você passa a reconhecer as suas emoções, a dar nomes, a identificar o seu estado emocional, você também aprende a identificar o do outro. Opa, meu filho tá com raiva. Então, não é a hora de eu ir lá dar um sermão nele. Deixa essa emoção passar e aí eu vou lá falar com ele. E com os valores é a mesma coisa. Então, qual que é a historinha que eu sempre conto? Imagina 2 pais de família. Os 2 têm os mesmos valores da honestidade e de suprir a família, de mantimentos financeiramente. Só que um pai, o valor da honestidade está acima do de suprir a família, e o outro pai, o de suprir a família, está acima do da honestidade. Aí esses 2 pais perdem o emprego. E alguém chega para os 2 e diz assim, olha gente, eu tenho um emprego para vocês aqui, um trabalho. Mas não é uma coisa muito lícita, não é um crime, porque se for um crime, nenhum dos 2 vai fazer. Lembra, os 2 têm o valor da honestidade. Mas é uma coisinha meio ilícita. O pai, mas você precisa suprir sua família, né? O pai que tem o valor da honestidade acima do de suprir a família, ele não vai fazer. Ele vai preferir deixar a família dele passar necessidade, mas o valor da honestidade para ele é maior. Ele não vai fazer. O pai que tem o valor de suprir a família maior do que o da honestidade, vai fazer. Porque suprir a família dele para ele é um valor, mesmo que ele tenha que fazer uma coisa ilícita. Rosi, qual que tá certo ou errado? Aí já entra julgamento na história, não é o nosso foco. O foco da história é você entender como que os nossos valores funcionam. Vocês entenderam? Entender isso, gente, é um tesouro para as nossas relações. E na verdade não tem certo e errado. Cada um agiu de acordo com o seu valor. É assim. Então entenda que você tem valores. Quais são valores para mim? A gratidão é um valor para mim. A liberdade, como eu falei para vocês. A gratidão é um valor gigantesco para mim. E eu acho que a liberdade para mim é um valor que está ainda acima do da gratidão. Seria até mais nobre eu falar que o da gratidão está acima, mas eu não seria sincera comigo. A liberdade é um dos meus maiores valores. Entendem? E a gente precisa se conhecer. Aí também entra o autoconhecimento que eu já falei aqui. Então só que a gente pode começar a trabalhar valores na nossa vida. Tem os que você já tem, que você aprendeu de infância, da sua história de vida, mas você também pode escolher trabalhar. A gratidão eu escolhi tornar um valor para mim. E eu escolho praticar ela na minha vida. Reconhecer quem está me ajudando, reconhecer quem está me ensinando, mesmo que aquela pessoa não esteja me ajudando diretamente, vamos dizer que aquela pessoa está me fazendo mal, entre aspas, né? Entre aspas. Ela está me ensinando alguma coisa. Eu tenho gratidão por isso, porque a gratidão é um valor para mim. Eu estou passando um momento difícil na minha vida, show de bola, é momento de exercitar o valor da gratidão. Então a paz tem que ser um valor para você, se você quer ter equilíbrio emocional. A pessoa que eu mais que eu conheço na vida, que tem o maior valor de paz que eu conheço, é o meu marido. E para mim ele foi assim uma escola, de fortalecer o valor da paz. Para eu ver o Eduardo entrar numa briga, a história tem que ser babado, ele não entra. Eu já vi ele ser chamado de banana, de não sei o quê, as pessoas não compreendem. Mas eu compreendo, eu sei. A paz é um valor para ele. Ele prefere estar em paz do que ter razão. Ele, para mim, é a prática disso. Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma história que aconteceu uma vez na porta da minha casa, com 2 vizinhos. Um deles veio pegar o meu filho, o meu enteado, de 10 anos, para levar para a escola. E ele não ia demorar 30 segundos parado ali na porta. Meu filho não ia levar 20 segundos para entrar naquela perua. E o meu vizinho estava saindo. Quando ele viu aquela perua parada ali, eu sei que foi um quebra-pau, um xingando o outro, aí xingou a mulher da perua, foi um desrespeito assim surreal. Um acabou com o dia do outro, por causa de 30 segundos. 30 segundos valia mais do que a paz daquele cara. A paz não é um valor para ele. Rosi, você está julgando ele? Não. Ele me mostrou com a ação dele. 30 segundos que ele ia chegar mais rápido no trabalho era um valor maior para ele do que a paz.
Esses dias eu fui pedir pro meu enteado, não sei se foi arrumar o quarto, fazer alguma coisa, fui falar com ele e meu marido falou assim pra mim: você pode falar com ele a mesma coisa que você tá falando, não precisa se irritar, é só você ir lá falar. E aí, putz, caiu a ficha. Entendem? E é isso. Então, olha quanta coisa vocês estão aprendendo aqui hoje. Administrar as emoções, falando de autoconhecimento aqui. Antes de vir gravar essa aula aqui, a hora que eu tava chegando aqui, eu desci do carro, aí meu marido falou assim pra mim, eu não sei o que ele falou, eu falei assim, que ele era a pessoa no mundo que mais me entendia, e é. E tem horas que eu faço uma coisa, ele percebe uma intenção minha por trás daquilo, eu começo até a dar risada, eu acho engraçado, de tanto que ele me conhece. E aí ele falou assim pra mim brincando, mas não tudo, né, eu entendo a maior parte. Eu falei assim, tudo, nem eu entendo na minha cabeça, por isso que eu tô procurando desenvolver o meu autoconhecimento. Eu falei, 100% nem eu não entendo. Às vezes eu me pego pensando determinadas coisas que eu falo assim, caramba, por que eu tô pensando isso? Eu preciso entender isso aqui. Deixa eu examinar aqui de onde que veio esse pensamento aqui. Qual o padrão meu que tá gerando isso daqui. As pessoas não se conhecem. Quantas vezes você fez alguma coisa na sua vida que você depois virou e falou assim, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Como que eu fiz isso? Onde que eu tava com a cabeça? Isso prova que você não se conhece. Que tinha alguma sombra, algum padrão, algum comportamento, alguma crença, alguma coisa dentro de você que você nem sabia que estava lá. Isso é prova que você não se conhece. Olha que grave isso. As pessoas adoram falar por aí que eu conheço fulano, eu conheço ciclano, você não conhece ninguém, eu sinto lhe informar. Você nem se conhece. Então, se você quer desenvolver a sua inteligência emocional, trabalhe forte, trabalhe firme no seu autoconhecimento. Entendem? E comece a desenvolver toda essa inteligência emocional. Porque olha o que eu falei aqui, você não desenvolve sua inteligência emocional, seus níveis de cortisol começam a bater lá em cima, que é o hormônio do estresse. O cortisol suprime o nosso sistema imunológico, por isso que quando a gente passa raiva, nervoso, a gente acaba adoecendo. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa recebe um transplante de órgão, os médicos dão uma injeção de cortisol na pessoa, para poder suprimir o sistema imunológico e a pessoa não rejeitar, e o organismo não rejeitar aquele órgão que foi implantado. Então, imagina você o tempo todo estressada, irritada, só mandando cortisol na sua veia. Quando uma mãe se estressa, gente, não vou lembrar o número exato agora, eu não sei se quando uma mãe está grávida, ela passa um pico de estresse, de ansiedade, o que chega para o bebê é equivalente a mais ou menos, meu bebê gritando, o que chega para o bebê é equivalente a mais ou menos umas 400 xícaras de café. Olha isso. Então, olha a importância de você desenvolver, não sei se é esse número exato, mas acredito que seja isso, tá, gente? Preciso confirmar esse dado. Mas se não é isso, é bastante próximo desse número. Então, veja a importância de você desenvolver a sua inteligência emocional, principalmente agora na gravidez, principalmente nesse momento. E cortisol alto, e emoções mal administradas, e aí começa a ter crise de ansiedade. Às vezes alguém vem falar pra mim e fala assim, Rosi, qual a melhor forma de lidar com a ansiedade? E eu falo assim, desenvolva a sua inteligência emocional. E todo dia eu tô aprendendo, a todo momento me auto-observando, a todo momento aprendendo comigo mesma e sobre mim mesma. O tempo todo. Então, claro, se eu tiver que dar uma dica rápida aqui pra ansiedade, comece a perceber o quanto a sua mente está viciada em estar no passado e no futuro. O quanto você fica assim, nossa, eu não vejo a hora do bebê nascer. Aí o bebê nasce, nossa, eu não vejo a hora do bebê crescer. Aí o bebê cresce, nossa, eu não vejo a hora de acontecer não sei o quê. E você nunca tá vivendo o momento presente. Aí o bebê cresceu, aí você fica arrependida agora e fica lá no passado, porque nossa, eu não aproveitei quando ele era bebezinho. Então a sua mente está no futuro e no passado o tempo todo. Isso vira vício mental. A nossa mente é viciada. A nossa mente é viciada em falar mal das pessoas. A nossa mente é viciada em pensar negativo. Só que foi você que viciou a sua mente dessa forma. E a gente se vicia, inclusive, bioquimicamente. Falar mal dos outros dá até um prazer, não dá? Quem disser aqui pra mim que não dá, eu já vou mandar sair da live. Que eu não quero mentiroso aqui. Dá prazer. Libera bioquímica no seu organismo. Vicia o cérebro falar mal dos outros. E ficar com a mente acelerada também vicia. O seu corpo começa a se ajustar a esses níveis de cortisol sempre elevados. E aí vira vício pensar dessa forma. E se eu tivesse que dar uma dica rápida você não controla a mente pela mente. Você controla a mente pela respiração.
pelo seu sentir. Tô tendo uma crise de ansiedade? Começa a respirar fundo, perceber o seu corpo, perceber o seu entorno, ouvir o que você está vendo. Quem tá me vendo bem aqui na fala? Gente, controle a mente pela respiração. Por isso que a meditação é tão poderosa. A mente foi feita para pensar. O problema é que as pessoas ficam assim: eu quero parar de pensar, eu quero diminuir os meus pensamentos. O seu cérebro foi feito para pensar, criatura. Quem está me ouvindo, me vendo bem aqui no Instagram, manda um para mim. E aqui no YouTube também, manda um para mim. Coloquem no chat para mim, gente, por favor. Eu só vou seguir agora a hora que eu receber esse um de vocês. Mandem aí pra mim. Estão me vendo? Aqui no Instagram estão me vendo. Gente, aqui no YouTube, quem está me vendo e me ouvindo, manda o número 1 aqui no chat pra mim, por favor. Show, voltou aqui no Instagram, no YouTube. No Instagram tá tudo ok. Tudo certo aqui, agora eu tô recebendo as mensagens de vocês. Show de bola, deu só uma pequena trava aqui na transmissão. Então a gente controla a mente pela respiração. Por isso a meditação é tão poderosa. Você não controla a mente pela mente. A mente, o cérebro foi feito para pensar. Então você pensa. Não dá pra separar seus pensamentos. A gente tem milhares, acho que mais de 70 mil pensamentos por dia. Aí imagina os de hoje somados com o de amanhã, com depois, e a vida vai virando um emaranhado que você não sabe. Aí você não sabe por que você está desequilibrado emocionalmente. Percebeu, criatura? Tem que parar, tem que desacelerar um pouco, tem que meditar, tem que se auto-observar. A mente foi feita para... Peraí que travamos de novo aqui no YouTube. Gente, quem tá me vendo no YouTube, manda um. No Instagram também pra mim. Manda 2 agora, pronto. Manda 2 pra mim, se vocês estão me vendo e me ouvindo. Nos dois, aqui Instagram e YouTube. Tá dando umas pequenas oscilações aqui na internet. Mandem 2 aí pra mim, gente. Eu só vou seguir a hora que eu estiver recebendo as mensagens de vocês. Quem tá me ouvindo e me vendo bem, manda 2 aí no chat. Aqui no Instagram também, tá me vendo e me ouvindo bem, manda 2 aí pra eu saber se eu posso continuar aqui. Pessoal do Instagram aí, manda 2 pra mim aí, o número 2 aí no chat. Quem tá me vendo e me ouvindo bem. Pessoal do Instagram, estão me vendo, me ouvindo. Show. Aqui também, então vamos seguir. Então a mente foi feita para pensar. Só que o problema é que vem um pensamento, o pensamento está vindo. Nossa, e se meu parto não der certo? Nossa, é verdade, se não der certo mesmo, e se acontecer tal coisa? Você percebeu? O pensamento veio vindo e você embarcou no pensamento. Nossa, e se meu dinheiro não der para pagar as contas? É verdade, se não der para pagar as contas, meu Deus, o que eu vou fazer? Então o pensamento vem sem barco, o pensamento vem sem barco, o pensamento vem sem barca. Esse que é o problema. A meditação é um treino para você começar. O pensamento veio, meu Deus, e se eu não conseguir pagar todas as contas do bebê? Observa, respira, deixa passar. E falando de medos, gente, eu aprendi uma coisa tão valiosa sobre medo e fé. Sabe o que o medo e a fé têm em comum? Os dois trabalham com as infinitas possibilidades. Só que o medo, ele te mostra as infinitas possibilidades do que pode dar errado, e a fé te mostra as infinitas possibilidades do que pode dar certo. E você escolhe onde você vai sintonizar. Entenderam? Eu hoje procuro sintonizar na fé. Eu podia deixar minha mente assim, meu Deus, e se eu fizer a live hoje e der 2 pessoas? E se eu fizer a live e não der ninguém? E se eu fizer e der 1 milhão de pessoas? É impossível? Não. Vocês entenderam? Eu trabalho com a possibilidade positiva. Porque as 2 possibilidades existem. Eu podia entrar aqui e não ter ninguém aqui? Podia. Eu ia dar aula do mesmo jeito. E quem quisesse pegava o link e assistia a aula depois. Rosi, se tivesse só 2 pessoas ótimas, 2 pessoas que estavam aqui iam aprender e iam se curar. Comigo aqui, tamo junto. E a gente aprende a ir tirando o medo da história. O medo, ele tá por trás de todas as nossas emoções negativas. O ciúme é o medo de ser traído, é o medo de ser rejeitado. Claro que tem mais coisa. Mas basicamente é isso. A ansiedade é o medo
de alguma coisa dar errado, é o medo de alguma coisa não sair do jeito que você quer. O medo está muito associado à nossa necessidade de controle. A gente só consegue exercitar a fé quando a gente está na entrega. Então eu sabia que se entrasse 2 pessoas aqui, eram essas 2 que precisavam me ouvir hoje. Eram essas 2 que estavam sintonizadas comigo. E vamos que vamos. Eu não posso controlar aqui quem está me assistindo, quem vai ficar, quem vai sair, quem entrou nos grupos, mas não tirou um tempo para estar aqui na aula. Eu não tenho controle sobre isso e nem quero ter. Imagina eu controlando as pessoas do mundo inteiro. Deus me livre. Eu não consigo controlar nem eu, tem horas. Estou trabalhando meu autocontrole. Vocês entendem, gente? E quando a gente fortalece fé, e quando eu falo de fé, não estou falando de religião aqui. Estou falando de fé, de acreditar. Primeiro em si. E depois na vida, no universo, em Deus, no que você quiser acreditar. No nome que você quiser dar. E a fé entrega. Que fé é essa? Que, ai Deus, tomara que aconteça tal coisa. Aí não sai do jeito que você quer. Ai, eu não entendo os planos de Deus. Porque eu não aceito, não sei o quê. Opa, peraí. Então você tem fé ou você é uma criança mimada? Que não saiu do jeito que você quer e você se rebela? Vocês estão entendendo? Eu passei por uma experiência o ano passado. Quem me acompanha aqui mais de perto sabe. O meu marido foi internado 3 vezes com Covid. As 3 ele foi para UTI, estado gravíssimo. E eu achei que ele não ia voltar para casa. E essa experiência para mim foi como se tivesse alguém descortinado os meus olhos, assim, ó. Foi quando eu enxerguei o que era fé. Foi o dia que eu sentei na cama para falar com Deus. E eu disse assim, se chegou o momento dele encerrar o ciclo dele, eu respeito. Porque esse espírito que é o meu marido, por mais que eu ame, também tem o processo evolutivo dele. E naquele momento eu entendi que amar não pode ter apego na história. Inclusive tem uma aula no meu canal do YouTube, quem quiser assistir depois, que eu falo assim 2 horas sobre essa experiência. E o quanto isso fortaleceu fé em mim, entrega. E o quanto isso me preparou para lidar com a morte de pessoas que eu amo. Porque vai acontecer. E com a minha morte, um dia também. Mas esse não é o foco da nossa aula de hoje. Eu tô falando disso para falar de fé. Para falar de entrega. Uma vez, uma mãe que eu estava atendendo numa clínica, ela estava muito abalada emocionalmente e ela chegou falando muito de Deus, e ela é de uma religião que eu não sou, mas eu tenho respeito por todas. E ela estava falando de Deus, daqui a pouco de fé, mas daqui a pouco ela começou assim, porque eu tenho medo de morrer no parto, porque não sei o que. E quando eu estava atendendo ela estava grávida de 6 meses e eu estava grávida de 9. E aí ela falou assim pra mim, você não tem medo de morrer no parto? E eu falei assim pra ela, eu não gostaria. Dizer que eu gostaria é mentira. Mas se acontecer, eu tô entregue ao divino, à disposição dele. Talvez esse trabalho que eu tô fazendo aqui de ajudar as pessoas eu tenha que fazer em outra dimensão. Ele é que sabe. E ela deu risada. Eu falei assim, você não entrou aqui falando de fé? Isso é fé. Fé é entrega. Fé é o soltar. No desapego mora a sabedoria da incerteza. Anota essa frase aí no seu caderno. Eu espero que vocês estejam anotando o que eu tô falando aqui. Eu já falei isso aqui desde o começo da aula. A sabedoria do desapego... Peraí, que agora eu buguei. No desapego mora a sabedoria da incerteza. A incerteza é uma sabedoria. A gente não tem controle sobre nada. E entender isso faz com que a nossa ansiedade que tá aqui, ó, faça assim, ó, diminua drasticamente. Fé é total confiança, é a total entrega. Total. Rosi, agora voltando para os nossos temas, como saber se eu estou com depressão? E como conseguir separar o que é depressão e o que são as oscilações normais da gravidez, né? Como que eu consigo fazer essa separação, essa distinção? Os sintomas da gestação e os da depressão são muito parecidos. Então, indisposição, falta de energia, irritabilidade, oscilações de humor, alterações no apetite, alterações do sono, são sintomas da gestação e são sintomas da depressão. Mas tem uma coisa que é determinante para você saber se você está com depressão ou não, que é a constância, a frequência. Todos nós na vida temos momentos tristes, temos momentos de irritabilidade. Mas se você está constantemente, frequentemente, há mais de 2 semanas, há 1 mês, triste, com pensamentos de desânimo, pensamentos de morte,
com muitas oscilações, alterações, que você sente que está muito além do que seria a gravidez, que está muito além do que eu falei aqui hoje, não tenha dúvida, procure ajuda profissional. Vá ao médico, vá a um psicólogo, vá ao psiquiatra. Como eu falei aqui, os médicos hoje já conseguem encontrar dosagens seguras de remédio, de medicação, para que você possa se tratar mesmo estando gestante e mesmo estando amamentando. Entende? Falta informação, falta conhecimento do que é a gestação e o pós-parto de verdade, sem romantização. Então, toda aquela dificuldade que eu passei, eu não quero que outras mães passem. Então, eu criei um curso de mais de 40 aulas, conteúdo aprofundadíssimo. No curso tem módulo de gestação, parto e pós-parto, tudo focado na parte emocional. Porque os cursos que eu encontrava na minha gestação eram sempre de amamentação e de parto. Alguns até falavam de pós-parto, mas sabe o que falava? Só dos cuidados com o bebê, dos cuidados às vezes, né, com os pontos do parto, né, na parte física. Mas eu falava, gente, e as emoções? E a mãe que tem mommy burnout? E o baby blues, que é um estado melancólico que a mãe fica nos primeiros dias, nem todas, mas muitas ficam. E a depressão pós-parto? E as mães atarefadas? E as mães que têm que cuidar da casa, trabalhar, do filho, do marido, do periquito, do papagaio? Como que essa mãe resolve essa dor? Como que ela resolve isso? Não tinha ninguém falando disso. E isso gerou em mim uma indignação muito grande. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por essas mães. Eu trabalho com isso. Aquilo, por eu ser mãe, gritou pra mim demais. E foi quando eu criei esse curso com todo amor e todo carinho do mundo. Gente, o conteúdo que tem dentro desse curso é imensurável de valor. E valor que eu digo não é dinheiro, não. É valor. Eu coloquei lá, aula por aula, assunto por assunto. Tem até como lidar com os palpiteiros de plantão. Lá no curso. Porque isso também pode afetar o nosso emocional. Essa chuva de palpites que a gente recebe. Tem técnica de limpeza de emoções para gestação, para o pós-parto. Técnica para limpar as emoções negativas. Como lidar com uma gravidez inesperada. Esses dias eu vi uma mãe no grupo sendo atacada por outras mães porque ela falou que estava tendo dificuldade de aceitar a gravidez dela. E aí veio outras mães, porque eu tive aborto, porque eu tô tentando engravidar não sei quanto tempo e você tá aí reclamando de estar grávida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada um com a sua dor, cada um com a sua história. Se você tá tendo dificuldade ou teve dificuldade de aceitar a sua gestação, tudo bem, você tem esse direito. Lá no curso eu ensino como trabalhar essa aceitação sem rasgar na garganta. Trabalhar com equilíbrio essa aceitação. Então foi um curso assim pensado assim, ó, profundo, passo a passo, no detalhe, pensado na mãe assim, ó, na mãe que se sente solitária, quando ela passa o dia inteiro lá cuidando do filho dela, quando ela vai numa festa e tá todo mundo se divertindo e ela tá o dia inteiro correndo atrás do bebê que tá engatinhando, da mãe que cuida do bebê, faz o arroz e põe a roupa na máquina. Como que essa mãe resolve isso? As pessoas ficam romantizando a mãe que trabalha e faz tudo. Chega da gente romantizar isso, a gente vive numa estrutura machista. As nossas mulheres estão sobrecarregadas, porque senão não há saúde emocional que aguente você dar conta de tudo na sua vida, do bebê e da família inteira sozinha, e da casa e de tudo. Não há saúde emocional que aguente isso. Eu falei, eu não quero que mais mães passem por isso. Por isso que eu tô aqui sentada hoje, dando essa aula pra você. Ah, Rosi, então você deu essa aula porque você queria vender seu curso? Não. O meu curso tá vendendo lá, independente dessa aula, aqui ele já tá sendo vendido. Tem um mês que meu curso está sendo vendido já. E por que eu tô dando essa aula aqui pra você hoje? Porque esse meu trabalho é uma missão de vida pra mim. Eu podia ganhar dinheiro vendendo ovo. Eu podia ganhar dinheiro vendendo batom. E tá tudo bem quem faz isso também, viu? Não tô falando mal, não. Mas eu escolhi fazer dinheiro ajudando as pessoas. O terapeuta que ajuda as pessoas, ele também cobra a sessão dele. E nem por isso ele deixa de ajudar. Vocês têm que entender que antes de ser mãe, vocês são mulher. E vocês são um ser humano. E esse ser humano tem uma história. Esse ser humano tem emoções. Depois vem a categoria de mãe. As pessoas misturam as coisas. Por isso que tem essa romantização toda. Quando a gente fala de mães que têm dificuldade em lidar com seus filhos, as pessoas não aceitam. Porque acham que mãe é um ser imaculado. Não, mãe é ser humano. Mãe tem dor, mãe tem trauma, mãe tem dificuldade, mãe às vezes tem baixa autoestima. E tem que trabalhar tudo isso. Quem me acompanha nas redes sociais
sabe que eu faço esse trabalho com muito, muito, muito amor. Porque eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é ter dor. Eu sei o que é uma dor física, assim, não chegar nem perto daquela dor emocional que você está sentindo. E eu sei o caminho que eu tive que trilhar para sair de lá. Então eu sou alguém que, além de ter estudado muito e estudar muito, eu tenho a minha experiência. O meu trabalho é método e experiência. Ele não é só método. Porque senão seria um robô aqui cheio de técnicas para lhe ensinar. E não é só isso. Tem um ser humano me assistindo aqui do outro lado. E é com você que eu me importo. É a sua mensagem, mãe, que eu quero receber do outro lado, me falando assim: Rosi, aquela sua aula me libertou de tal situação na minha vida. Gente, eu recebo emoções eu recebo mensagens todos os dias. Tem mensagens que eu me emociono, assim, que eu choro até hoje. Quando eu vejo aquela pessoa falar assim pra mim que ela saiu daquela situação, que eu fui o veículo pra ela sair daquilo, e eu me sinto de missão cumprida. Porque eu tenho imenso amor pelo que eu faço. Porque eu tenho imenso amor pelo ser humano. Esses dias eu falei assim, não sei com quem que eu tava conversando. Eu tava conversando com os amigos, eu falei assim: eu amo a natureza e eu amo gente. Eu gosto de gente. O rolê mais da hora pra mim que tem na vida é sentar numa mesa e ouvir as pessoas me contarem histórias engraçadas, histórias que elas viveram. Eu fico uma madrugada inteira ouvindo uma pessoa falar as histórias da vida dela. E é por isso que eu amo isso daqui. Tem muito poucas pessoas olhando para as mães, para as mulheres de verdade, e as nossas mulheres estão pedindo socorro e ninguém tá vendo isso. Meus amores, gratidão pelos comentários aqui, de tanto carinho de vocês. Eu tô emocionada de finalizar essa live aqui hoje e de ter passado esse tempo aqui com vocês.